conselheira Ana Lu Maria Gouveia. Bom dia, doutor Mário Sérgio. Seja bem-vindo, sempre é um prazer tê-lo aqui na sessão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. Estando presente, havendo quórum regimental, estando presente o ilustre representante do Ministério Público, declaro aberta a sessão de número 1573. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1572, realizada no último dia 1º de agosto. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos da pauta. Item 1 é o pedido de vista, que tem como relator o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e revisor também o nobre relator Ronald Polanco Ribeiro, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, eu solicito a leitura desse relatório na próxima sessão. Hoje não, conselheiro. Então, passamos para o item 2, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco e como revisora a nobre conselheira do SNE, Benício, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Eu também retiro esse pedido de vista da pauta, tendo em vista que uma das gestoras, o nome dela não constou na publicação. Então, para fazer essa correção, né, é o direito da pessoa, e aí eu também retiro de pauta. Obrigado. Não, conselheiro. Então, passamos agora para o item 3, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco e como revisora a nobre conselheira Ana Lu Gouveia, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o doutor Mário, Felipe, todos os conselheiros, conselheira Dulce, a Jana, que está nos ajudando, todos que estão nos ouvindo e todos que estão nos assistindo. Trata-se de usar os autos de apuração de responsabilidade visando verificar a conduta do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Brumar à época, quando ao não encaminhamento de processos, documentos e informações solicitada por essa Corte de Contas, com fundamento nos artigos 75, parágrafos 1º e 2º, com o artigo 89, 6 da Lei 38 de 93, em cumprimento à decisão do acordo 13.712, plenário TCA, processo 138.530, fazer parte da auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível na Prefeitura Municipal de Senador Belmar, exercício de 2016. Devidamente autuado, analisado e instruído, o nobre relator requereu a inclusão do feito em pauta para o julgamento, qual ocorreu na sessão 1571. Ordinária virtual de 25 de junho de 2024, sendo proferido voto nos seguintes termos: pela extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, pela notificação do senhor André Luiz Tavares Maia, do resultado do presente julgamento pelo arquivamento dos autos. Voto este seguido pelos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Todavia, a conselheira Dulcinea Benício de Araújo divergiu do relator ao votar pela aplicação de multa ao gestor no valor de 6.500, com fundamento na Lei Complementar 38, artigo 89, inciso 6. É o breve relatório. Inicia-se o presente voto mencionando que cada julgador tem o poder e dever de se posicionar de forma legal, justa, motivada e cristalina perante cada situação concreta que necessite de um posicionamento, mesmo que, às vezes, as situações aparentam ser idênticas, mas no caso real não são, pois sempre há alguma variável que as distingue, seja o valor, seja o tempo, seja o objeto foco do trabalho,
Sendo assim, muitos casos decididos nas esferas judicial, administrativa e principalmente controladora podem ser utilizados como exemplo para outro julgamento nesse Tribunal de Contas, desde que similares, criando assim precedentes que, em regra, se distinguem de jurisprudência que envolvem conjunto de decisões, interpretações e aplicação das leis. Após esse adendo, gostaria de apresentar as considerações quanto ao voto proferido pelo conselheiro relator que se manifestou pela extinção do feito. Nos autos 140.709, no qual atuo como relatora, apresentei o seguinte voto: extingui o processo com resolução de mérito diante da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Resolução 126 de 2023, devido a um interstício de tempo entre a ocorrência das despesas do exercício de 2017 e a data do julgamento da presente tomada de conta, perfazendo mais de 6 anos. Aparentemente, os votos são similares, devido à argumentação apresentada e o tempo entre a despesa e a apreciação do feito. Todavia, completamente distinto devido ao que se pretende alcançar com cada objeto. No presente feito, ao qual reviso, trata-se de apuração de responsabilidade da conduta do seu André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador à época. Nesse sentido, observa-se que o então prefeito, em nenhum momento, forneceu a documentação necessária para a devida instrução processual, dificultando o exercício do controle externo por esse tribunal, sem receber qualquer tipo de sancionamento, conforme expresso no Acordo 13.712 de 2022, as folhas 1 a 2, inclusive esse acordo apresenta como fundamento o artigo 75, parágrafos 1 e 2, com o artigo 89.6 da Lei 38 de 93, que se aplica para fins de multa, sanção, pela sonegação de informações e documentos. Já nos autos 140.709, o qual votei pela extinção, houve uma prestação de contas, contudo, mesmo após o andamento processual, o Tribunal de Contas não obteve êxito em levantar as informações necessárias para a apuração dos fatos, remetendo para um processo posterior, que, após um transcurso longo de tempo, dificultaria o sancionamento devido por parte desse egrégio de contas. Nesses termos, em especial, o apontado no item 8 desse voto acompanha o posicionamento da conselheira do Cinea Benício de Araújo, que divergiu do relator ao votar pela aplicação de multa ao gestor no valor de 6.500, com fundamento na Lei Complementar 38 de 89, inciso 6. É como voto. Senhor presidente, nesse voto, eu tentei mostrar que muitas vezes a gente está pegando situações muito parecidas. E aí a gente usa um acordo para justificar o voto da gente numa situação parecida, mas não semelhante. Eu vou dar um exemplo. Esse aqui, o que difere de um outro que a gente votou pelo arquivamento desse processo e não deu a multa? É porque o gestor antigo, ele mandou a documentação só numa situação nós não tivemos condição de instruir depois. Citamos de novo e ele não mandou. Aqui é diferente, porque em nenhum momento o gestor mandou documento nenhum. Ele simplesmente
o ano todo, e no final, onde teria que mandar todas as informações da prestação de contas, ele simplesmente não mandou nenhuma informação. Então, essa quer dizer, pode ser parecido com o outro, mas ele não é parecido, porque o outro ele mandou documento, ele não mandou depois, quando a gente, numa determinada situação, não conseguiu, que foi a questão da gasolina, pedimos informações e aí ele não mandou mais. Esse aqui não manda nada, nada. Quer dizer, se a gente não multa e não pune um gestor que, no processo todo, ele não manda nada, isso dá uma condição para outro gestor, outra gestora, simplesmente não mandar também nada e se apoiar no voto que a gente simplesmente arquiva e não dá nenhuma punição. Por esse motivo, eu acompanho o voto da conselheira Dulce pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 6.500, com fundamento na Lei Complementar 38, artigo 89, inciso 6. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Decisão, decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro. Pois não, conselheiro? Por favor. Eu gostaria de acompanhar o voto da nobre conselheira Dulcineia. Então já mudou o resultado. Então, decisão. Decidiu-se por maioria nos termos do voto da conselheira Dulcineia Benício. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 4 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Este é o processo 138.714. Vamos ao relatório. Tratam os autos de inspeção para verificar a existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em face ao decreto número 7.166 de 2020, que nomeou servidores aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Polícia Civil. A IGCE emitiu seus relatórios técnicos. A primeira IGCE emitiu seus relatórios técnicos. Citados os responsáveis apresentaram suas defesas, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Senhor presidente e demais conselheiros e conselheiras, muito bom dia. Verifica-se neste feito a adequação ou não de admissões promovidas no âmbito da Polícia Civil por força do Decreto Governamental 7.166 de 2020. Após a última manifestação da primeira IGCE, restaram levantadas, em relação às admissões em questão, as seguintes incorreções: 20 ingressos de auxiliares de necropsia, cujos cargos não existiam antes em período de restrição fiscal. Ausência de estudo prévio, demonstrando que a despesa criada ou aumentada não afetaria as metas de resultados fiscais, com as devidas compensações financeiras frente aos novos gastos, conforme exige o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante apurado, bem como da defesa do senhor Josimar Moreira Pontes, como delegado-geral da Polícia Civil à época, e do fato de que os acessos foram promovidos pelo senhor governador Gladys Cameli, propôs a instrução preparatoriamente sua citação, bem como a do senhor Ricardo Brandão dos Santos,
secretário de Planejamento e Gestão Estadual, para se defender dos questionamentos sob pena de responsabilização, e naquela época concordamos com isso. Apresentada a defesa por parte da Procuradoria-Geral do Estado, os argumentos acostados, já avaliados anteriormente, continuaram a ser refutados pela instrução, posto que os cargos de necropsia, auxiliares de necropsia, não existiam à época, anteriormente, ou seja, não se enquadrando a investidura no conceito de reposição e também por falta de estudo prévio da despesa à luz das metas e resultados finais. Desse modo, o fato mostra-se sancionado pela Lei 10.028, artigo 5º, inciso 4º, ainda que haja, pelo menos a título de atenuante, a situação pública e notória de extrema violência vigente na ocasião das referidas admissões. É o nosso parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. Observa-se dos autos que a inexistência, ou seja, que inexistindo servidor do quadro na função de auxiliar de necrópsia, a função vinha sendo desempenhada por outros servidores, inclusive terceirizados, com total desvio de função. Também é público e notório que, durante o período, o mundo vivia sob a pandemia do Covid-19, que ceifou a vida de muitas pessoas e, no estado do Acre, não foi diferente. Havia, portanto, necessidade imediata de prover o cargo de auxiliar de necrópsia em razão das mortes decorrentes daquele vírus. Apesar de existir a vedação de prover cargos públicos ou admitir pessoal a qualquer título, em razão da extrapolação do limite prudencial previsto no artigo 20 da Lei Complementar, da Lei responsabilidades. Artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo que a situação provocada pelo coronavírus, exigia do gestor a conduta de resolver a necessidade social e prover-se os cargos de auxiliar de necrópsia, dando vazão à demanda existente. Outro passo, de acordo com o mesmo dispositivo legal citado, a referida vedação poderia ser mitigada, na hipótese de existir vagas decorrentes de aposentadoria e falecimento dos servidores do quadro das áreas de educação, saúde e segurança. Nesse sentido, tendo em vista a vacância do cargo da mesma natureza, penso que os atos de provimento, ora inspecionados, estão amparados pela exceção prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, visto e analisado o presente processo, concluo votando pela regularidade dos atos de gestão ora apresentados,
após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente? Pela regularidade. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do nobre relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Não está na sala, conselheiro. Então, com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo, por favor. Pois não, conselheira. Dando continuidade ao julgamento, permanece com a palavra o nobre conselheiro Almir Gomes Ribeiro para a leitura do seu relatório relativo ao item 5 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Então, este é o processo 145, 263. Relatório trata os presentes autos, tomada de contas especial, em cumprimento ao item 3 do acórdão número 13.384 de 2022, do plenário desta Corte de Contas, para apurar a regularidade ou a possível ocorrência de sobrepreços dos contratos referentes à aquisição de material de consumo e serviços de terceirizados na Câmara Municipal de Epitaciolândia. A sexta EGCE emitiu o relatório técnico de folha 17/29. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado. Esse processo de tomada de contas especial decorreu do acórdão 13.384, emitido no processo 137.379, prestação de contas do prefeito de Epitaciolândia 2019, e visava apurar a regularidade ou não de aquisições de combustíveis naquele exercício, contratação de advogado e também de contador, com valores especificados: 54.000 combustíveis, 18 de advogados, 18.000, e 36 do contador. Visava também apurar eventual sobrepreço nessas contratações. O que restou concluído foi que houve atestação pela IGCE competente de que houve procedimento licitatório para todas as contratações questionadas, ressaltando que, não obstante isso, houve falta de informações complementares apresentadas ao LICOM, especificamente quanto aos aditivos, aos contratos de aquisição de combustíveis e serviços de contabilidade. Quanto sobre preço, objeto da abertura também deste processo, observa-se que não houve uma análise conclusiva do assunto, considerando que a área técnica destacou a impossibilidade em fazer uma adequada aferição a respeito, ante a exiguidade de dados aptos para a comparação junto à base do LICOM. Desse modo, prejudicada a apuração, o doutor João Isidro opina pelo arquivamento deste feito. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. Observa-se dos autos, sobretudo através do relatório técnico emitido pela DAFO, que não houve sobrepreços na aquisição de material de consumo. Em relação aos serviços terceirizados, a área técnica relatou que não foi possível a análise em virtude de não haver contratações semelhantes à época que tornassem possível a comparação de preços. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, consubstanciado na análise técnica da sexta EGCE, bem como
o douto parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pelo arquivamento dos autos. O voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do Cine, Benício. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. A quantidade especificada aqui. Só um pouquinho, senhor presidente. É o quinto, né? Deixa eu ver se tem parecido. Isso. É o quinto. É o item 5 da pauta. Voto com o relator. Obrigado, conselheira. Decisão assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 6 da pauta. Seu microfone está desligado, conselheiro. Desculpe, senhor presidente. Então, muito obrigado e vamos. Este é o processo 144.565. Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de inspeção para verificar a legalidade da adesão à ata de registro de preço número 01 de 2023, bem como da execução do contrato no 004/2023, no âmbito do Instituto de Terras do Acre, Iteracre, cujo objeto é o fornecimento sob demanda de coffee break / coquetel para atender a diversos eventos. A 6ª GCE elaborou seus relatórios técnicos. Citados os responsáveis, apresentaram suas defesas. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 366/370. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. O processo presente nasceu de denúncia feita à ouvidoria, denúncia anônima, ouvidoria da Corte, versando sobre a adesão à ata de registro de preços número 1 de 2023 e do contrato número 4 do mesmo ano, firmado entre o Iteracre e a empresa particular para a aquisição de coffee break coquetel. O denunciante aduz que o processo que deu origem ao contrato não possui parecer jurídico, nem a ordem de serviço para execução contratual, destacando ainda que todos os processos do Iteracre carecem desses mesmos problemas. O relatório preliminar identificou as seguintes ocorrências: cadastro intempestivo da contratação no LICOM, ausência de publicação no Diário Oficial do Estado do termo de adesão à ata de registro de preços, pagamento a maior de quase R$ 3.000 entre as ordens deduzidas das ordens de serviço números 8 e 10, divergência quanto ao objeto do parecer fiscal, ausência de nomeação formal da senhora Adaides Clícia Alves Fernandes como fiscal do contrato e ausência de comprovação do pagamento de R$ 19.624,10, referente à nota fiscal número 459. Foram citadas as senhoras Gabriela Ramos Câmara, Damasceno, presidente do Instituto, e a Daildes Clícia Alves Fernandes, fiscal do contrato, que aproveitaram a oportunidade. Verifica-se que o Instituto de Terra do Estado Iteracre, diante da necessidade de contratação de empresa para o fornecimento sob demanda de coffee break coquetel para atender eventos da entidade,
o fez através da ata de registro de preço decorrente do pregão presencial número 196, de 2022. Após a adesão, foi formalizada a contratação com a empresa Célio Pereira, através do contrato 4. Houve a publicação resumida do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, número 13.609, de acordo com a legislação. Embora a adesão à ata de registro de preços tenha ocorrido em 23 de maio de 2023, após consulta ao LICOM, verifica-se que o cadastro dos documentos ocorreu somente no dia 20 de setembro daquele ano, configurando tal prática em falta passível da aplicação de multa. A justificativa de grande demanda de trabalho não é suficiente para afastar o descumprimento da norma que trata de obrigação de fazer. O atraso foi bem superior ao prazo para envio de informações, sendo cabível a multa, nos termos da jurisprudência a esse respeito da Corte. Quanto ao pagamento de quase R$3.000, deduzidos entre as ordens de serviço número 8 e 10, verifica-se que a defesa justificou que aconteceram erros de preenchimento dessas ordens e apresentou erratas e as retificações. No que tange às divergências do parecer fiscal, embora a gestora tenha encaminhado errado do parecer, retificando a questão relativa aos serviços de sonorização, a mesma não fez nenhuma menção aos serviços de terceirização mencionados no parecer, permanecendo a falta apontada. Quanto à ausência de nomeação formal da fiscal do contrato, constata-se que a falha restou sanada pela portaria número 171, de 8 de agosto de 2023, publicada no Diário. Finalmente, em relação à ausência de comprovação do pagamento de R$ 19.624,10 pela nota fiscal 459, a defesa comprovou apenas a realização do evento referente à nota de serviço 10, de quase 5 mil, no qual foi servido um coffee break para 60 participantes no Parque de Exposições Castelo Branco, Expo Acre 2023, bem como da ordem de serviço número 8, de R$ 1.840, referente ao lançamento do programa Igreja Legal, representantes de entidades religiosas, realizado em 19 de julho de 2023 em Senador Guiomar, restando R$ 12.844,30 pendentes de comprovação e que corresponde essa verba às ordens de serviços números 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Desse modo, considerando a permanência de irregularidades, conforme descrito neste parecer, o MPC opina pela sua procuradora Ana Helena pela condenação das senhoras Gabriela Ramos Câmara Damasceno, dirigente do Instituto, e Adaildes Clícia Alves Fernandes, fiscal do contrato, a devolverem solidariamente R$ 12.844,30 pela ausência de comprovação na realização dos eventos pertinentes. Aplicação de multa a ambas, com base no artigo 88, multa acessória, e também multa sanção, com base no item 2º do artigo 89, por falta grave. É o resumo do parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao novo relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. Observa-se dos autos que a área técnica deste Tribunal de Contas constatou que os responsáveis promoveram o cadastro dos documentos da contratação no portal LICOM de forma intempestiva, bem como não comprovaram a prestação de serviços relativas a pagamento no valor de R$ 12.844,30, referente à nota fiscal número 459, e ordem de serviços números
1, 2, 3, 4, 5 e 7 de 2023. A defesa conseguiu sanear diversas divergências apontadas inicialmente pela área técnica. Contudo, remanesceu as duas aqui mencionadas. As irregularidades apontadas constituem infringência ao parágrafo 4º da resolução deste Tribunal de Contas, número 97 de 2015, bem como ao artigo 62 da Lei número 4.320 de 64 e artigo 70 da Constituição Federal, respectivamente. Assim, consubstanciado no relatório técnico, de folhas 352/361, e no douto parecer do Ministério Público de Contas, de folha 366/370, concluo, portanto, 1. Pela irregularidade dos atos de gestão analisados, com a consequente condenação às senhoras Gabriela Ramos Câmara Damasceno e Adaides Clícia Alves Fernandes a devolverem aos cofres municipais, solidariamente, o valor de R$ 12.844,30, em razão do pagamento sem comprovação referente à nota fiscal número 459, que corresponde às ordens de serviços números 1, 2, 3, 4, 5 e 7 de 2023. 2. Pela aplicação de multa acessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, as referidas senhoras, no percentual de 10% sobre o montante do item anterior. 3. Pela aplicação de multa às senhoras Gabriela Ramos Câmara Damasceno e Adaide Clícia Alves Fernandes, no valor de R$ 6.500, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, em razão do cadastro intempestivo dos documentos de contratação no portal Licom, bem como em razão do pagamento sem comprovação referente à nota fiscal número 459, que corresponde às ordens de serviços número 1, 2, 3, 4, 5 e 7 de 2023. 4. Pela notificação das responsáveis para tomarem ciência da decisão. E 5º, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Isso não é pequena monta? Não está dentro daquele estipulado em pequena monta, né? Só a multa, tá assim, só a multa que, no caso, valeria. Mas está na pequena monta. Então, eu voto sem a devolução, já se de pequena monta e com a multa só. E a irregularidade. Pela irregularidade com a multa, né? Sem a devolução. Sem a Ou devolução. tratasse de pequena monta, não é isso, conselheiro? Isso. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, o conselheiro Valmir Ribeiro poderia opinar? Eu vou
Dado já essa nossa decisão do Tribunal de Contas, da pequena monta, não é isso que você gostaria de ouvir, né? Eu Isso. retiro, sim, também a questão da pequena monta aí. Jogo, digamos, para a pequena monta. Deixa de Muito pedir bem. a devolução, não é isso, conselheiro? Isso. Perdão? É, A se Vossa devolução Excelência de deixa de pedir a 12 mil, devolução, né? a Só devolução, isso. sim. Eu tiro Vai a manter o devolução. restante do voto, né? O voto vai ficar pela irregularidade, pela aplicação Com de multa. multa, né? Dá até Exatamente. dá até para elevar o valor, já que não vai ter devolução, mas consegue elevar o valor e aí fica nesses termos mesmo, conforme o conselheiro Cristóvão sugeriu. Qual o valor da multa, conselheiro? O senhor mantém o valor da multa? O valor da multa continua. Tá. Qual foi o valor, conselheiro Valmir? Pode ter multa se está sendo. Qual foi o valor da multa? Essa multa também sairia, né? Não, a multa permanece. Não, acessória. Não, a multa acessória não pode. Não é a multa A multa acessória que sairia. Não, tem que ser a multa. A multa R$6.500 a sanção. multa. É a multa sanção. Ela vai sair aí da condição de multa acessória para ser uma multa de penalidade pelo descumprimento. Aí seria quanto? R$6.500. Ah, tá. Multa mínima, né? Tá 3.500. certo. Uhum. Pronto. Com a palavra, Correto. conselheiro Bônus de Polónia. Me parece que o valor da multa o menor agora é 5.000 e Não, 6.500. 6.500 6.500 reais. Está correto o voto dele. Então é isso. O valor da multa é 6.500 reais. Acompanhe o voto. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira do SNE, Benício. Com relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 7, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Está desligado o seu microfone, conselheiro. Alô? Obrigado, presidente. Desculpa aí. Então, vamos usar o processo 7º da pauta, 145.401. Trata os autos de denúncia formulada pela empresa Neoquímica Limitada, escrita no CNPJ número 47.003.579, 1000 ao contrário, 00, protocolado junto à ouvidoria desse Tribunal de Contas do Estado do Acre, na folha 0222, para verificar a conformidade dos aspectos constitutivos e adjudicação do objeto referente ao pregão eletrônico número 198/2023, promovido pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, SAERB, de responsabilidade do senhor Enoque Pereira de Lima, diretor-presidente do SAERB, registrado e autuado por força do despacho número 926 e comunicados internos da DAFO, número 65/2024 e número 30/2024. Denunciante informa em síntese que participou do processo licitatório número 198/2023 na modalidade pregão eletrônico para registro de preços. Tipo menor preço por item, cujo objeto era a aquisição de 3.800.000 quilogramas de policloreto de alumínio, PAC 18%, destinado a atender a necessidade da estação de tratamento de água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, SAERB, solicitado através do ofício SAERB número 738/2023, e que o referido pregão foi iniciado no dia 13/11/2023 e encerrado em 22/11/2023, ocasião em que foi declarado vencedora do certame a empresa Alquimia Produtos Químicos para a indústria limitada. Afirma ainda que, durante o procedimento licitatório, foram constatadas diversas irregularidades
que comprometeram a legalidade e a isonomia do certame, razão pela qual a denunciante formalizou sua intenção de recorrer nos termos previstos no edital e, posteriormente, apresentou suas razões de recurso à existência de folha 3, situações que comprometeram o caráter competitivo do pregão eletrônico número 198/2023 e impediram o conhecimento da proposta de contratação mais vantajosa à administração pública, ambas assim resumidas. 1. Ilegalidades cometidas na retificação do edital do pregão eletrônico número 198/2023, criação de incertezas e regras confusas que prejudicaram a ampla participação e competitividade da disputa. 2. Inabilidade indevida da licitante Neoquímica Limitada por razão de regras confusas e incertas, incluídas a partir da retificação indevida do edital do pregão eletrônico número 198/2023. 3. Descumprimento dos requisitos de habilitação pela licitante, declarada vencedora ao Química Produtos Químicos para a Indústria Limitada. Registrado e autuado, o feito foi remetido à Diretoria e Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, que, através da equipe da Sexta IGCE, emitiu relatórios conclusivos de análise técnica das folhas 931 a 940. No seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, se manifestou as folhas 945 a 948, em pronunciamento da lavra da excelentíssima procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Como bem destacado no relatório, é uma denúncia feita à ouvidoria em relação ao pregão eletrônico número 198, promovido pelo SAEB. O licitante alega, o licitante inabilitado, Niel Química Limitada, alega prejuízo à ampla participação no certame e competitividade na disputa. E também prejuízo na competitividade da disputa. Enfim, verifica-se que a denúncia preenche os requisitos de admissão, porque trata de matéria da competência da Corte, refere-se a administrador da jurisdição, foi redigida em linguagem clara e objetiva, tem o nome legível do denunciante e vem acompanhada de documentação, merecendo ser conhecida. Quanto ao pedido de medida liminar para suspensão do contrato, não logrou o denunciante demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, que são requisitos para sua concessão, e esses elementos não vieram comprovados. E a essa altura, já em vigor o contrato respectivo, a medida não faria sentido. Verifica-se que o SAEB, diante da urgência da contratação de policloreto de alumínio para atender à estação de tratamento de água, deflagrou o presente pregão eletrônico. O grupo Valminas, interessado em participar, apresentou pedido de esclarecimento do edital, os quais foram respondidos pelo SAEB. A partir dos questionamentos e respostas, houve, na visão do denunciante, a existência de diversas irregularidades, inclusive pela inclusão de novas exigências no edital, sem a devida transparência, prejudicando a publicidade e o conhecimento por todos os participantes. Em que pese a retificação do edital tenha incluído novas exigências, verifica-se que foi dada a devida publicidade aos solicitantes participantes, reabrindo-se, inclusive, novo prazo para a abertura do processo licitatório, conforme artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666. Vale destacar que duas exigências de qualificação foram criadas e apresentam contextualização do momento em que deveriam ser satisfeitas. Dessa forma, constata-se, ao contrário do que alega
a denunciante que a retificação ao edital não apresentou dúvidas. Foi publicada e anexada nos mesmos meios de publicação do edital, de acordo com os preceitos legais, não havendo que se falar em restrição da competição, especialmente do momento em que os documentos deveriam ser apresentados, qual seja, antes da assinatura contratual. Quanto à inabilitação da empresa denunciante, tal resultou da falta de apresentação dos documentos de qualificação técnica, não se verificando irregularidade. Estou claro no procedimento, no item 4 da retificação do edital, que foi publicado devidamente, que os licitantes deveriam apresentar, na qualificação técnica, a prova da inscrição da empresa junto ao CRQ e o certificado de anotação de responsabilidade técnica, ou seja, no momento da avaliação inicial dos documentos de habilitação antes da assinatura do contrato. Como destacado pela área técnica, a Lei de Licitações elenca os documentos a serem exigidos nas licitações para habilitação dos licitantes, sendo a qualificação técnica um dos 4 tipos, não se confundindo com os demais que serão apresentados para a assinatura do contrato. Além disso, com a publicação da retificação do edital em meios oficiais, abriu-se novo prazo para impugnações ou esclarecimentos antes da abertura da sessão, o que não foi feito pela empresa denunciante ou por outra empresa concorrente, configurando a confirmação de todas as regras do edital. Assim, não procedem os argumentos apresentados pela denunciante acerca de sua inabilitação. Quanto ao pedido de inabilitação da licitante vencedora, a empresa Alquimia Produtos Químicos para a Indústria Limitada, verifica-se através do parecer técnico que também não merecem acolhimento. Como bem esclarecido, um índice isolado não é capaz de demonstrar a real situação financeira da empresa, e sim todo o conjunto da liquidez. E, no caso em análise, os índices da empresa Alquimia, especialmente o de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e geral, demonstram a aptidão da empresa em prosseguir no certame. Não bastasse isso, o parecer técnico acrescentou que os índices de endividamento do balanço patrimonial demonstram a gestão dos recursos de uma entidade e que, comparando os índices de endividamento com os índices de liquidez, restou apurado que a empresa tem capacidade para sanar suas dívidas, tanto de curto como de longo prazo. Desta forma, considerando que o mencionado parecer atestou a regularidade da empresa quanto à habilitação socioeconômica em fornecer o objeto contratado, os argumentos apresentados na denúncia não merecem acolhimento. Ante o exposto, a doutora Ana Helena opina pelo conhecimento da presente denúncia, em deferimento da medida cautelar pleiteada e, no mérito, sua improcedência. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Presidente, a denúncia apresentada preenche os requisitos de admissibilidade, por razão pela qual esta deve ser conhecida. E passo direto ao voto, senhor presidente, nobres conselheiros, no sentido que a análise técnica realizada pela DAFO e a CXGCE e o parecer ministerial, muito bem elaborado, no qual eu adoto na íntegra e transcrevo e incorporo ao meu voto, assim voto pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade, pelos requisitos de admissibilidade exigidos e pelo o indeferimento do pedido de medida cautelar em razão da ausência de demonstração do perigo da demora, perigo em mora, para, no mérito, negar-lhes procedência, tendo em vista que não ocorreu a ausência de cerceamento da concorrência, a ausência de publicidade e ou habilitação econômico-financeira inadequada decorrente do pregão eletrônico número 198/2023 da SAEB,
não havendo, portanto, a comprovação da materialidade das irregularidades apontadas na denúncia. E 2, pela comunicação do teor desta decisão ao denunciante e denunciado, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos atos. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 8 da pauta. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de apurar responsabilidade por eventuais danos ao erário municipal em virtude do não recolhimento dos valores referente aos encargos sociais, FGTS e INSS, dos servidores da Prefeitura Municipal de Brasileia a partir de março de 2024. Apurado nos autos do processo físico 23.191/2016, autuado em 21/6/2018, por força do item 3 do acordo número 10.718/2018, plenário TCE-Acre. A DAF, 4ª GC, emitiu o relatório conclusivo de análise técnica, folha 22 a 23, manifestando-se pela extinção do presente processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 11, caput da resolução TCE-Acre número 126/2023, artigo 172, do regimento interno desta Corte, combinado com o artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 8º caput da resolução TCE número 126/2023. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, se manifestou às folhas 28 a 29 dos autos em pronunciamento do seletivo do senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado. Não obstante a importância do assunto desse processo, o mesmo foi atingido pela prescrição intercorrente por falta de andamento por mais de 3 anos. Desse modo, o doutor João Isidro, como é de praxe nos seus processos do tipo, opina pela extinção do processo com julgamento de mérito com base no artigo 11 da resolução 126 do Tribunal, encaminhamento apurado à Corregedoria, como também aos Ministérios Públicos Estadual e Federal. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. A palavra no procurador, nobre relator, para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Desculpa. Voto, presidente. Indo direto também na parte conclusiva do voto, diante do exposto, seguindo os fundamentos e as conclusões dispostas no regimento do relatório de análise técnica do parecer ministerial, voto 1. Pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 2º da Lei Complementar 13.105/2015, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, artigo 1º, inciso 1 da Lei número 9.873, de 99, e o artigo 8º e 11 da Resolução TCE 126/2023, em face da ocorrência da prescrição intercorrente trienal, tendo em vista a paralisação injustificada dos autos em período superior a 3 anos. 2. Pela recomendação à diretoria, auditoria financeira e orçamentária da DAF, para que, diante dos prazos prescricionais regulados pela resolução TCE 126/2023, acompanhe a tramitação dos processos de modo a evitar a ocorrência da prescrição. 3. Pelo envio da cópia do apurado
aos doutos do Ministério Público. Então, vou enviar pelo envio de cópia do apurado para as providências à Corregedoria da Corte para as providências cabíveis. E envio também ao Ministério Público Estadual e Federal, em razão da ocorrência de possíveis irregularidades consistentes na ausência de recolhimento de encargos sociais de FGTS e INSS nos servidores da Prefeitura Municipal de Brasileia, no período a partir de 2024, bem como para apurar eventuais danos ao erário municipal provocados pela respectiva omissão e as responsabilidades dela decorrente. 4, pela comunicação desta decisão ao responsável, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto também, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Dulcinea Benício. Acompanho o voto do relator, senhor presidente, só clareando a parte do encaminhamento à DAF para acompanhamento dos processos no âmbito da própria DAF, né? Porque ela não evita a prescrição, porque como o processo ele tramita em vários espaços, aí só para deixar claro no voto que esse acompanhamento que a DAF vai fazer é apenas entre as inspetorias. É isso? Sim, sem dúvida. Obrigada, excelência. Com o relator. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Sim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 9 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de consulta formulada pelo o senhor secretário Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon, secretário de Saúde do Estado do Acre. Ele solicita esclarecimento desta Corte quanto à possibilidade de celebração de termo aditivo ao contrato número 563/2023, assinado com a empresa Meditrauma, Serviços Médicos Especializados Limitada, no percentual de 25% do valor originalmente pactuado. A presente consulta foi recebida por esta Corte de Contas conforme papeleta de julgamento número 120/2023, folha 44, seção 1537, é uma sessão ordinária realizada de forma virtual no dia 6 de setembro de 2023. Relatório técnico, as folhas 51 a 57. Pronunciamento ministerial, as folhas 63 e 62 e 63. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Bem analisada a questão pela 5ª GCE, endossamos as suas conclusões, que valem para a resposta em tese à indagação e abrange o assunto como um todo. Letra A. As alterações dos contratos de maneira unilateral pela administração podem ocorrer de maneira qualitativa, quanto à alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, desde que haja a apresentação das devidas justificativas e aprovação do órgão de assessoramento jurídico da administração. A obediência ao limite de 25% do valor inicial do contrato de obras, serviços ou compras, e de 50% para a reforma de edifício ou equipamento, que não ocorra transfiguração do objeto da contratação. Letra B.
O atendimento aos limites percentuais mencionados deve ainda ser realizado de modo que os acréscimos ou supressões dos valores sejam considerados de forma isolada, sendo calculados sobre o valor original do contrato, vedada a compensação entre seus valores. Letra C. No caso de alteração qualitativa, excepcionalmente, esta pode ocorrer extrapolando os referidos limites, desde que preenchidos cumulativamente. Os seguintes requisitos. Número 1. Sejam realizados de modo consensual, pactuada com a contratada. 2. Seja demonstrado que a situação ensejadora da necessidade de alteração excepcional não decorre de falta ou falha de planejamento. 3. Não acarrete para a administração encargos superiores àqueles oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório. 4. Não possibilite a inexecução contratual à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado. 5. Decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. 6. Seja necessária para a completa execução do objeto original do contrato, para otimização do cronograma de execução e para a antecipação dos benefícios socioeconômicos decorrentes. 7. Seja demonstrado na motivação do ato que alterou o contrato que as consequências da rescisão contratual seguida de nova licitação e contratação importariam um sacrifício insuportável ao interesse público a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência. Esse é o ponto de vista da IGCE, da 5ª IGCE, o qual endossamos inteiramente, que sirva como resposta à presente consulta. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o nobre relator, para proferir seu voto. Como o nobre procurador Mário Sérgio já destacou aí, ele acompanhou o parecer, o relatório técnico da área técnica. Nós aqui temos uma pequena divergência que eu vou colocar, quanto ao limite de acréscimos e supressões. Faço a observação que o cálculo é sobre o valor inicial atualizado do contrato. Como ele já falou, é o artigo 125, caput da nova lei de licitação 14.133/2021. Já que essa condição não restava cristalino no relatório técnico, já em relação à incidência percentual dos limites determinados na nova lei de licitações e contrato, estabeleceu que a sua aplicação é sobre o valor atualizado do contrato, sem prescrever que os acréscimos ou supressões quantitativas sejam considerados de forma isolada, né? Como propôs a instrução. Portanto, em relação à incidência do percentual desses limites, se é considerado de forma isolada ou não, opino que essa análise deve recair sobre cada caso concreto, fazendo uma análise individual das justificativas apresentadas. Portanto, retiro esse item da minha proposta de voto. E aí o meu voto é conhecer, né, da presente consulta formulada para responder em tese, conforme a legislação pertinente, os entendimentos do Tribunal de Contas da União e desta Corte nos seguintes termos: a. As alterações dos contratos administrativos, de maneira unilateral pela administração pública, podem ocorrer de duas formas. A alteração qualitativa, quando houver necessidade de modificação do projeto ou das especificações do objeto, para melhor adequação técnica e seus objetivos conforme o artigo 124, inciso 1, a linha A,
da Lei 14.133/2021. A2, a alteração quantitativa, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou supressões de seu objeto nos limites de 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de a 50% do valor inicial atualizado do contrato, aqui conforme o artigo já citado, é o 124, inciso 1, a linha B, combinado aqui com o artigo 125, ambos da nova Lei de Licitação, 14.133/2021. B. Só poderão ocorrer as alterações unilaterais, qualitativas ou quantitativas, desde que haja, B1, primeiro, a apresentação das devidas justificativas. Artigo 124, já citado, né, da nova Lei de Licitações. 2. A aprovação pelo órgão de assessoramento jurídico da administração. Artigo 53, parágrafo 4º e artigo 169, inciso 2, da nova Lei de Licitação. 3. A obediência aos limites estabelecidos em lei, que é a nova Lei de Licitação, 14.133/21. 4. Que não ocorra a transfiguração do objeto da contratação. Artigo 126 da mesma lei. E C. No caso da alteração qualitativa, excepcionalmente, esta pode ocorrer extrapolando os referidos limites, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. C1, sejam atualizadas de modo consensual, pactuadas com a contratada. C2, seja demonstrado que a situação ensejadora da necessidade de alteração excepcional não decorre de falta ou falha de planejamento da administração contratante. 3. Não acarrete para a administração encargos contratuais superiores àqueles oriundos de uma eventual rescisão contratual ou por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório. 4. Não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeiro do contrato. 5. Decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. 6. Seja necessária para a completa execução do objeto original do contrato, para a otimização do cronograma de execução e para a antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes do contrato. 7. Reste demonstrado na modificação do ato de alteração do contrato que as consequências da rescisão contratual seguida de nova licitação e contratação importariam sacrifício insuportável ao interesse público a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência. 12.2, pela notificação do consulente do resultado deste julgamento, e 12.3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento nessa consulta, senhoras conselheiras e conselheiros.
Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o entendimento. Veja, o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do SINE, Denise. Com o relator, excelência. Inclusive, ele especifica de maneira clara, né, para orientar o gestor a fazer de maneira correta, com muita segurança, que muitas vezes envolve coisas aí que foram feitas erradas, mas o voto está dando clareza como o gestor deve proceder. E nas hipóteses em que ele pode atuar de uma forma ou de outra. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se a unanimidade, nós temos o voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 10 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Trata os autos de auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível na Prefeitura Municipal de Rio Branco, exercício 2016. Aqui os relatórios preliminares, o conclusivo, estão as folhas 4.255 a 4.258, citações dos responsáveis, do responsável à época, folhas 318 a 330, defesas apresentadas nos autos, somente do senhor Marcos Vinícius Nascimento Nogueira ele não apresentou defesa, certidão às folhas 4.214. Pronunciamento ministerial, a folha 4.264. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Márcio Sérgio, para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Sem maiores comentários, o presente processo foi alcançado pela prescrição intercorrente, paralisado, que foi por mais de 3 anos. Então, sugerimos a extinção do feito com julgamento de mérito, a teor dos artigos 8º e 11 da nossa resolução número 126. É o breve parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial e incorporo aqui ao nosso voto. E logo em seguida pelo arquivamento dos autos. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. E foi o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do SINE, Denise. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 11 da pauta, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Gouveia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo, em cumprimento ao item 3 do Acórdão 13.644, de 2022, plenário, para apuração de responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Porto Volta, à época, sobre o encaminhamento intempestivo ao sistema Licom das notas de empenho dos contratos 001, 003, 004, 005, 007 e 008, todos do exercício de 2019, conforme decisão data de reunião publicada no dia 2 de 2 de 2016. O Ministério Público, por meio do ministro procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 19 e 20, que é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Como visto, o presente processo decorre do Acórdão 13.644 e visa apurar a responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara de Porto Volta, ou então presidente, pelo envio intempestivo ao Licom de notas de empenhos daquele exercício de 2019.
O presente processo é uma duplicidade do assunto, é uma duplicação do assunto, de modo que o Dr. Sérgio Cunha, sem maiores comentários, pede o arquivamento deste feito para que o assunto tramite no processo outro que já foi aberto sobre o mesmo tema. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. É o mesmo voto, senhor presidente, porque houve uma autuação em duplicidade da determinação do acordo 3.644 de 2022, já constante no processo eletrônico número 145/2004. Diante disso, pelo arquivamento do processo por fundamento no artigo 118, inciso 1 e artigo 172 do regimento interno, com o artigo 337, parágrafo 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, uma vez que o objeto desse feito já foi julgado no acordo 14.734/2024, plenário no âmbito dos autos 145.264. Após o cumprimento das formalidades cabíveis, o arquivamento do feito é o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira Dulcinea Benício. Voto com a relatora, senhor Lúcio. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Considerando que os próximos processos da pauta são da nossa relatoria, passa a condução dos trabalhos ao novo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nobres conselheiras, nobres conselheiros. Então, vamos dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta. Passamos ao processo número 12 da pauta, que tem como relator Vossa Excelência, quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de instauração e apuração de responsabilidade do senhor Jonas Dales da Costa Silva, prefeito do município de Acrelândia, época, pelo reconhecimento judicial da responsabilidade subsidiária do município de Acrelândia ao pagamento de verbas trabalhistas oriundas do contrato de terceirização da Copernobras, Cooperativa de Trabalho do Norte do Brasil. As folhas 693 a 697, a quarta Inspetoria de Controle Externo identificou a despesa no montante de R$ 398.624,33, em razão da responsabilidade subsidiária atribuída ao município de Acrelândia, pelo pagamento das verbas trabalhistas e recolhimento do FGTS, com respectivos juros e correção monetária decorrente do contrato de terceirização com a referida cooperativa. Devidamente citado, o gestor, o mesmo apresentou defesa tempestivamente. Após a análise da justificativa e da documentação apresentada, a quarta inspetoria emitiu relatório de análise complementar, concluindo que, em face da ausência de fiscalização do implemento das obrigações trabalhistas pela cooperativa contratada, o município de Acrelândia foi responsabilizado subsidiariamente em demandas trabalhistas, causando dano ao erário no valor de R$ 398.624,33. Em homenagem ao princípio contraditório da ampla defesa, foi determinada nova citação do responsável para apresentar documentos de esclarecimento sobre os pagamentos realizados pelo município. Citado, o gestor mesmo apresentou tempestivamente defesa, reiterando os mesmos argumentos da primeira defesa. Em análise conclusiva, a DAF manteve a irregularidade anteriormente apontada. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 1195 a 1201. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra do outro Ministério Público para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Como visto, o presente processo dirige-se contra o senhor Jonas
Dados da Costa Silva, então prefeito de Acrelândia, pelo pagamento pelo município de quase 400 mil a título de verbas contratuais e acessórias e rescisórias, digo, e bem como saldo de FGTS que não foram honrados pela empresa terceirizada, a empresa Copernobras, Cooperativa de Trabalho do Norte do Brasil, tendo incorrido, conforme a avaliação da IGCE competente, em culpa e em vigilando. Sua defesa tenta apresentar outros agentes da origem como eventuais responsáveis, fato que Sua Excelência não conseguiu comprovar a ausência de implicação pelo pagamento objeto de sequestro ou precatórios que envolvem R$ 398.624,33 de prejuízos causados ao erário que os paga em duplicidade. Isso já fez parte dos pagamentos à empresa contratada e agora, por força de demandas judiciais dos terceirizados transitadas em julgado, incorre o município nesse pagamento e a análise, em resumo, responsabilizou o senhor Jonas Dados da Silva, porque houve ausência de fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas pela terceira contratada, que acarretou no ajuizamento de diversas ações trabalhistas e na responsabilização subsidiária de Acrelândia, o que configurou dano ao erário na medida em que a administração contrata e paga a terceirizada, sendo que, devido à falta de fiscalização na execução contratual, é condenada judicialmente a pagar novamente diretamente ao obreiro que prestou o serviço. Quanto à falta de demonstração de que a Prefeitura arcou com a condenação, a instrução informa que foram expedidas requisições de pequeno valor e precatórios, dependendo dos valores de cada processo, para obrigar o poder público a pagar os débitos trabalhistas, sendo que todas as ações descritas já transitaram em julgado, tendo o erário arcar com todos os créditos, seja através de sequestro, em conta, seja através de precatórios. Pugnou, ao fim, pela condenação do ex-gestor ao pagamento de multa-sanção e devolução dos valores. Em relação às argumentações da defesa, destaco do Dr. Sérgio Cunha, que o dano está plenamente caracterizado, eis que a Prefeitura adimpliu a sua parte contratual pagando os valores devidos à cooperativa, sendo que esta deixou de cumprir seus deveres para com os trabalhadores, devendo agora o erário arcar novamente com algo que já pagou. Era dever da administração fiscalizar se as obrigações estavam sendo cumpridas, sendo que a Lei 8.666 determinava, aspas, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado. Sobre este ponto, a defesa alegou que cabia ao secretário da administração tal incumbência, contudo, é o prefeito que nomeia os fiscais e gestores que devem atuar durante a execução contratual, não havendo qualquer indicação que tenha havido a delegação de tal obrigação. E a falta de fiscal ou gestor contribuiu de forma decisiva, para que fossem pagos os valores devidos pela terceirização, sem verificação se os trabalhadores estavam recebendo seus direitos em dia. Dessa forma, ao não nomear um fiscal ou um gestor do contrato, o prefeito atraiu para si a responsabilidade pelas irregularidades apresentadas. Em relação ao trânsito em julgado das ações, tal fato já ocorreu, tendo todas elas sido arquivadas no âmbito da Justiça antes da expedição das requisições e precatórios, não havendo mais qualquer discussão sobre se a municipalidade terá que cumprir as sentenças condenatórias. Deixo de seguir a proposição da DAF em relação à multa-sanção, com base no item 2º do artigo 89, eis que estar-se-ia condenando o gestor 2 vezes pelo mesmo fato, omissão do seu dever de fiscalizar, que acarretou no pagamento de verbas trabalhistas. Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina
Pela condenação do senhor Jonas Dales da Costa Silva, ex-prefeito de Acrelândia, ressarcir a municipalidade de R$ 398.624,33, acrescido de multa acessória a critério do plenário com base no artigo 88 da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. O nosso voto é no mesmo sentido, então eu vou direto ao voto. Considerando que a ausência de fiscalização da execução contratual resultou em prejuízo concreto ao município de Acrelândia, voto pela condenação do senhor Jonas Dales da Costa Silva, prefeito do município de Acrelândia à época, a devolver aos cofres municipais a quantia de R$ 398.624,33, referente às despesas decorrentes da responsabilização subsidiária do município de Acrelândia pelo pagamento das verbas trabalhistas e recolhimento de FGTS do contrato de terceirização com a Cooperativa de Trabalho do Norte do Brasil, Copernol País. Pela aplicação de multa ao senhor Jonas Dales da Costa Silva, prefeito do município de Acrelândia à época, no percentual de 10% do valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 3893. E 3, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator. Muito obrigado. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, Excelência. Muito obrigado. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Assim, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 13 da pauta. Continua como relator o nobre conselheiro Ribamar Trindade, a quem concede a palavra. Senhor presidente, eu retiro esse processo de pauta. Muito bem, então, retirado o processo de pauta e dando prosseguimento aos nossos trabalhos, ou seja, passo os trabalhos ao nobre conselheiro relator, presidente, em não havendo mais processos em pauta, da lavra do nobre conselheiro, para que ele dê prosseguimento aos nossos trabalhos, com os meus agradecimentos, presidente. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro. Obrigado pela condução dos trabalhos aí. Parabéns pela condução dos trabalhos. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Muito obrigado, presidente. Não tenho nada a comunicar. Um abraço. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Somente agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos, com saúde e trazendo o melhor para o nosso Estado. E quero também expressar meus mais sinceros sentimentos aos entes queridos do amigo Etevaldo Gouveia, que nos deixou partindo para o Oriente Eterno, em especial a nobre conselheira Nalu Maria e a nobre doutora Kelly, competente auditora deste Tribunal de Contas. Etevaldo foi honrado diretor de tributação do Estado do Acre por muitos anos. Tive a grande honra de ser amigo dele. Que Deus o tenha em seu reino eterno. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus nos proteja. Obrigada. Obrigado, conselheiro. Excelência, me permita só um acréscimo. Quero aderir, sim, acabei esquecendo esse ponto importante. Quero aderir aos sentimentos da conselheira Nalu pela passagem de seu ente querido, amigo do meu amigo Edivaldo, vizinho do meu amigo Edivaldo, e ele falou para mim
que esse seu amigo estava internado há uns dias já. E assim, que Deus o tenha e os nossos sentimentos. Obrigada, Desculpa, Mário. presidente. Tá. Obrigado, doutor Mário. A palavra ao conselheiro Ronald Polanco. Acho que é o Cristóvão. Antônio Cristóvão. Desculpa, conselheiro Polanco. Acho que é... Desculpa, conselheiro Cristóvão. A palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. Acontece. Senhor presidente, também, no mesmo sentido, meus sentimentos à conselheira Ana Lu, pelo falecimento do senhor Edivaldo, que Deus o receba no seu reino eterno, aos familiares, que Deus conforte os seus corações. Agradecer a todos aqueles que nos assistiram pelos nossos canais. E, no mais, agradecer a Deus por mais um dia. Obrigada, Cristóvão. Obrigado, conselheiro. Agora sim, conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, o nosso sentimento aí para a conselheira Ana Lu, a nossa amiga Kelly, auditora. Estudei com a Sâmia, filha do seu Edivaldo, e é uma perda. No mais, nada na comunicação, presidente. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira Dulcinea Denise. Obrigada, presidente. Cumprimentá-lo e ao conselheiro Valmir pela condição dos trabalhos. Agradecer também à doutora Janaína e os demais servidores que nos permitem ainda fazer a prestação desse serviço na modalidade à distância. Cumprimentar a todos os conselheiros e, de maneira especial, a conselheira Nalu, e deixar aqui registrado o meu lamento a ela, a querida Kelly, também a nossa defensora pública Angélica e a doutora Sânia, são filhas, né? O seu Etevaldo faleceu, o pesar, né? E o pedido que Deus console os corações. Então, doutor Mário, nosso abraço, querido. Eu vou falar Obrigada, Dulce. de uma audiência hoje. Nada mais, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os conselheiros, o doutor Mário, a conselheira Dulce, os pêsames. Tem sido foi bem difícil, porque eram 7 filhos, e uma mulher e 6 homens. O tio Etevaldo era o que ainda estava vivo. E aí, mas já estava acometido de alguns problemas. Essa semana ele passou todo internado, eu estive lá com ele, ainda estava muito lúcido. E assim, eu só tenho que ser muito feliz de ter tido um tio como ele. Eu brincava sempre brinquei, ele também, que ele dizia que eu deveria ter sido filha dele, porque ele dizia que eu era muito parecida com ele, nas ações, no respeito ao que é público, sempre tentar na vida fazer o que é certo, e o tio ele deixou essa característica. Lá na fazenda, é uma pessoa que eu acho que teve 2 casas aqui no Acre. Morava lá na base, morou muito tempo na base. Quando a base começou a cair, onde era a antiga parada do ônibus, os primeiros ônibus, quando começou a cair, ele foi para ali, para a Baixada da Bitasa. E ali ele morou a vida toda. Nunca teve posse, nunca... Uma das pessoas mais íntegras que eu conheço, mais respeitosa com o dinheiro público. E principalmente no cargo que ele tinha na fazenda. As pessoas lá na fazenda até hoje lembram muito eles. Ele é muito querido por todos lá. Queria deixar aqui o abraço. Eu já fui lá, daqui a pouco vou voltar. Um abraço aos meus primos,
primas, e uma geração da minha família, do meu pai, ela foi. A gente tem uma outra geração, que é a minha, e a gente espera cumprir o ensinamento de todos eles, da minha tia Marita, né? São pessoas homenageadas aqui no estado do Acre. Tem escolas com o nome da minha avó, Esté Freire Gouveia. Tem escola com o nome da minha tia Marilda. E tem uma homenagem da fazenda do tio Etevaldo. E eu fico extremamente feliz e honrada de levar esse nome de Gouveia por parte do meu pai. E uma das características que eu mais gosto dos Gouveias é a sua relação com os mercados, que é uma relação que eu levo, mesmo sendo de outra geração deles. Conheço todo mundo no mercado, por nome, tenho vários esquemas, assim como ele, esquema da Ingá, esquema do abio, esquema do ovo, esquema do ovo caipira, esquema do peixe bem cortado, bem novinho. Então, a gente tinha aquelas pessoas, tem aquela pessoa que a gente compra há muito tempo, desde a geração dos meus tios. Só fica a saudade, saudade de uma pessoa muito íntegra, muito querida. O meu tio preferido, meu tio que eu mais amava, ele e a tia Alderi. Eram os tios que eu tinha um amor enorme por eles dois. Eles tinham uma admiração, achava bonito o jeito que eles diziam, e falavam de mim quando fui deputada, vereadora, o respeito, assim. Meu tio e minha tia chegavam na época da campanha, eles reuniam um monte de gente ali. Era uma graça. E assim, nunca me pediram nada, nada. Só colocava quais eram os meus propósitos, nem pedia para mim ir lá. E eram pessoas há tempo que estavam com ele, como o seu Edivaldo, Mário. Estava lá, o seu Edivaldo, na hora que eu saí, estava lá, junto com um amigo dele, um amigo de pescaria, um amigo das brigas, das boas brigas dos jogos. Meu tio, eu brincava com ele que era um traidor da família, porque a maioria de nós somos botafoguenses. E ele era flamenguista doente e brincava com o seu Edivaldo, porque o seu Edivaldo é vascaíno. Então, são pessoas que, infelizmente, é uma geração que já está indo. E que a gente fica muito triste porque não deixaram um livro, não escreveram um livro. Eu lembro que a gente aqui, o que mais pedia para o Zé era isso: Zé, escreve um livro. As pessoas novas, as crianças, precisam saber como eram as histórias de antigamente. Resta a nós contar, mas com não os detalhes que eles tinham. A nós resta contar as coisas que eles passaram, que veio lá do Rio Muru. Eu fico imaginando como é que uma pessoa de 90 e poucos anos desbravou tantas coisas, como era bom. E lúcido, extremamente lúcido. Sabia o nome, prenome, sobrenome. Minha filha, a família fulano de tal, dizia tudo de tio, não lembro mais, não. Ele lembrava de tudo. Fica aqui o meu respeito, o meu carinho e o meu amor incondicional a um tio que, para mim, era um exemplo. Meu tio e minha tia, um exemplo de cidadão, servidor público. Queria também parabenizar, senhor presidente, a doutora Dilsa. Eu
não esperava outra votação. A Dilza, ela é muito querida. A Dilza, ela tem admiradores em várias camadas. Gerações de crianças, gerações de rapazizinhos, gerações de senhores de idade, geração de não sei quantas gerações a Dilza cuidou. Lá na Obrigado, Assembleia, conselheira. Obrigado. lá na UFAC, na Unimed, no serviço público, em todo canto. A Dilza é outra pessoa que é um exemplo de cidadã, de servidora, que serve mesmo, aquele nome de servidora mesmo, de servir. Então, parabéns, levamos nosso abraço, Valmir, a ela, o nosso carinho e nossa admiração imensa. Obrigado, conselheira. No mais, Levarei. só parabenizar o senhor pela condução e cumprimentar a todas e a todos. Obrigado, conselheira. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por estarmos todos aqui com saúde novamente, reunidos. Expressar os meus sentimentos à conselheira Maria, à editora Kelly, a todos os seus familiares pela perda do senhor Evaldo Gouveia. Agradecer também ao doutor Marcelo, a todos os conselheiros, a todos os ouvintes da Rádio Web. Agradecer à doutora Janaína, toda a sua equipe que tornaram possível a realização da nossa sessão da forma telepresencial. Parabenizar mais uma vez aqui, parabenizei no início, antes acho que de começar a sessão, a doutora Dilza, pela sua eleição. Isso é um reconhecimento pelo seu trabalho, reconhecimento pelo seu profissionalismo. Leve meu abraço, respeito e carinho, conselheiro, doutora Dilza, e parabenize em nosso nome. E não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e horas regimentais.